Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Porto de Encontro, ciclo de conversas com escritores promovido pela Porto Editora. Assinalamos esta tarde a nossa 70ª sessão e também o nosso 7º aniversário. Números que, sem dúvida, nos enchem de orgulho, mas não nos inebriam de todo. Empenhados como estamos em fazer deste ciclo um evento que seja cada vez mais uma referência cultural no Porto e uma oferta, como o Rui Coceiro referiu há bocadinho, uma oferta da Porto Editora à população do Porto e não só. Uma prova da ambição que ainda nos norteia é o valioso naipe de convidados que reunimos aqui esta tarde e sobre o qual já vos irei falar, mas uma palavra também para adesão a todos os títulos, extraordinária mobilização popular, que prova bem o afeto de tanta gente pelo nosso convidado esta tarde. Lamentamos, como disse o Rui Coceiro, que as condições de conforto para muitos de vocês não sejam as ideais, mas é mais um motivo para que procuremos fazer desta sessão, torná-la o mais agradável possível. Passemos então à apresentação dos convidados. Daqui a pouco irá juntar-se à nossa conversa a Inês Menezes. Ela é coautora do livro que é apresentado aqui esta tarde, O Amor é, e ela é uma comunicadora por excelência. Na rádio, na televisão, na imprensa, ela consegue imprimir um cunho muito pessoal às suas intervenções e daqui a pouco, como disse, irá juntar-se à nossa conversa. Quem também irá, logo de seguida, estar à conversa connosco é o prestigiadíssimo Manuel Sobrinho Simões, professor universitário, médico, investigador, que fez um grande esforço para estar presente aqui esta tarde e os nossos agradecimentos. É uma honra enorme tê-lo cá. Quanto ao nosso convidado, procurarei ser breve na sua apresentação, porque o seu currículo é de tal forma longo que me arriscaria a gastar boa parte da sessão na enunciação dos seus feitos ao longo da vida. Direi apenas que ele nasceu no Porto há cerca de 69 anos, é médico psiquiatra, respeitadíssimo também no plano, obviamente, médico, mas também como professor universitário e como comunicador. Há 30 anos que faz rádio, por exemplo, e tem também passagens muito bem sucedidas pela televisão. Quem não se lembra, na televisão, do programa Sexualidades, na rádio também, obviamente, o Sexo dos Anjos, e é também autor, embora ele não goste de se definir como escritor. O que é certo é que tem 20 livros, dos mais variados géneros, até um romance, e o mais recente deles é, em parceria com Inês Menezes, O Amor é, que é uma adaptação do popular programa radiofónico que é emitido na Antena 1 há cerca de 15 anos. Sem mais demoras, uma salva de palmas, por favor, para Júlio Machado Vaz. Acho melhor usarmos o microfone, uma vez que está muita gente. Okay. Bem-vindo ao Porto de Encontro. Professor Júlio, vou chamá-lo assim. Fica desde já a promessa para daqui a 2 anos, quando lançar o próximo livro, vamos fazer a sessão aqui no Palácio, no renovado Pavilhão Rosa Mote, por forma a conseguir corresponder a este interesse, a todos os títulos extraordinário. Como é que o Júlio é um homem de afetos e desperta também muitos afetos em tanta gente? Que sensações é que isso lhe provoca, mesmo que essas manifestações esteja de certa forma habituado ao longo dos anos a essas manifestações de afeto, mas é sempre como se fosse a primeira vez? É, mas tem razão. Eu fui muito bem tratado ao longo dos anos, mas depois também há aqui um fator que conta, não é? Eu estou a jogar em casa. Isto é o Porto. E eu sugiro que comecemos por aí. Já vamos falar do livro, teremos tempo para isso, e nós começamos sempre por falar dos lugares da infância. E há cerca de 2 meses, na homenagem que foi feita ao José Mário Branco, aqui na Feira do Livro do Porto, neste mesmo local, e ele dizia que uma das razões que o tinha levado a aceitar o convite era o facto de ter sido nos Jardins do Palácio de Cristal, que evocava muitas memórias, um lugar mágico. E no seu caso, quais são os seus lugares mágicos no Porto, Júlio? Bom, desde logo Anselmo Brandcamp, que eu nasci em Anselmo Brandcamp, que é no Bonfim, e saí de Anselmo Brandcamp talvez aos 12, 13 anos, por aí, e passei-me para a Rua do Bolhão, de onde só saí para casar. Em termos de lugares mágicos, bom, para meter na mesma barca que o Zé Mário Branco, eu ainda namorei aqui no Palácio Cristal.
o Palácio Cristal, para quem conhece, espero que ainda existam, não é? O Palácio Cristal tem para aí uns sítios esconsos em que era possível, não é, trocar uns beijos adolescentes. Mas é curioso, e não joga a meu favor, porque hoje em dia eu não o faço, mas na adolescência, e sendo eu filho único, com muita frequência ao fim de semana eu passeava pela cidade. E isso era muito agradável. Em termos da minha própria formação, minha mãe, que era lisboeta, mas que se mudou para o Porto por amor aos 26 anos e nunca mais de cá saiu, o que até levou a situações com graça, porque um dia minha mãe foi agraciada pela Câmara do Porto e no meio da cerimónia percebeu que estavam a falar dela como de uma tripeira e ficou aterrorizada e disse ao Dr. Fernando Gomes: eu não posso estar aqui, eu não posso ser condecorada porque eu não preencho os requisitos. O Dr. Fernando Gomes: não se preocupe, já é das nossas e tal. Mas minha mãe, talvez sem se aperceber da importância que isso teria, em Anselmo Brandão, como sabe, ainda hoje, Anselmo Brandão era uma rua de ilhas do Porto, as famosas Ilhas do Porto. E o que acontecia é que eu andei primeiro na escola normal, na rampa do mesmo nome, depois passei para o João de Deus. Portanto, eu estudava a 150 metros de casa. Não é? E quando eu vinha do colégio e tinha que fazer isto ou aquilo, ou estudar um bocado, etc., numa determinada altura eu dizia: está tudo feito. E minha mãe dizia sempre a mesma coisa. Dizia: tens a certeza? E eu dizia: tenho. E ela respondia: então vai brincar para a rua. E isso foi uma escola extraordinária, porque aquela gente é de tal maneira generosa que ainda hoje são meus amigos. Há gente daquele tempo com quem eu ainda almoço e janto e que me fazem, sobretudo, o favor de me tratar como me tratavam naquela altura, não é? E isso, às vezes, é difícil de explicar a quem não passou por esse tipo de experiências, que é estarmos numa ilha em que faltava, por vezes, quase tudo, e, no entanto, e esta expressão eu ainda a ouço no Porto, e só no Porto, e, no entanto, eles sistematicamente diziam ao filho da Clarinha, porque era assim que eu era tratado, diziam ao filho da Clarinha para ficar para jantar. E isso foi uma escola extraordinária. Basta dizer-lhe isto: o meu pai era um magnífico comunicador, meu pai foi o melhor professor que eu tive em toda a vida, mas tinha muita dificuldade em funcionar em registros a que não estava habituado. E, portanto, lembro de uma vez ir-nos buscar o carro dele, não é? Em que, a partir de uma certa altura, eu também pude pôr os dedos, e o carro tinha estado na revisão. E nós chegámos lá e o mecânico quis explicar o que é que se passava. E meu pai tratava as pessoas todas por igual. E num registro que não era bem o registro do mecânico. E, portanto... O que naquela época não devia ser muito habitual, não havia mais estratificação social. Exatamente, não é? E, portanto, de repente, meu pai estava a agradecer ao mecânico as explicações, das quais não entendia nada, porque partilhávamos a mesma ignorância, e estava a tratá-lo por Vossa Excelência. Muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência, a gentileza, etc, etc. Pronto. E quando nos viemos embora, meu pai manifestou um certo desencanto e disse: eu tive a sensação que ele não estava confortável a falar comigo. E eu expliquei-lhe: só pai, estares a tratá-lo por Vossa Excelência... E meu pai ficou muito admirado, disse: mas o meu filho conhece-me, eu conheço. Mas... Então meu pai, que nem era muito para esses rasgos e para esses riscos, da vez seguinte disse: olha, meu filho, e se falasse o meu filho? Sim. E nós chegámos lá e eu disse bom dia, e a seguir ao bom dia, imediatamente disse um palavrão. E meu pai depois dizia com grande urbanidade: realmente, meu filho tem razão, o ambiente foi muito melhor. Das suas intervenções públicas, sim, transparece sempre uma grande serenidade e até bem-estar consigo mesmo. Isso foi algo que geralmente é algo que associamos à maturidade, à sapiência que vem com os anos. Sim. Mas na juventude já manifestava essas características ou era muito rebelde?
Muito rebelde, não. Quando já não sei quem foi sequer, mas alguém me sugeriu fazer um blog, eu fiquei aterrorizado, porque sou muito mau em tecnologias, e disse, não, que eu não sei fazer essas coisas. E explicaram-me que era muito simples. E depois disseram-me, agora é preciso um nome para isto, não é? E eu sou psiquiatra, essas coisas também não são meros acasos. Quer dizer, o nome do blog era Murcom. E, portanto, se há coisa que eu nunca tenha sido, e teria sido melhor, acho eu, que fosse um bocadinho mais, foi rebelde. Não. Eu era um filho único, muito típico da média burguesia portuense, com uma mãe com uma personalidade fortíssima, um pai que a adorava, mas que também tinha a perfeita noção que nós gravitávamos à volta dela e que, como é muito habitual com outras pessoas que têm 2 nomes, eu sabia quando minha mãe dizia Júlio Guilherme em vez de Júlio, vinha borrasca, não é? E, portanto, eu fui, até se quiser, excessivamente bem comportado. Tive um lampejo, no que é agora o 11º ano, no meu tempo, o 7º ano no liceu, por uma razão. Meus pais, com a melhor das intenções, mas os resultados não foram bons, meus pais permitiram e incentivaram até que eu entrasse para a escola um ano mais cedo. Porque havia realmente uma dificuldade irritante. Eu faço anos a 16 de outubro e, se bem me lembro, o limite era 6 ou 10 de outubro, não é? E, portanto, eu tinha um ambiente cultural que conta muito em casa, que tinha puxado um bocado por mim, e, portanto, meus pais acharam que ele está completamente preparado. Essas coisas não são assim tão simples. Nós podemos já saber ler, escrever e tal, mas depois há a questão da maturidade, não é? Diga-se de passagem que com um dos meus filhos foi das poucas situações em que eu pus os pés à parede, porque a situação era semelhante, eu disse não, ele vai quando tiver idade. E não estou arrependido. E, portanto, eu tinha o facto de ir para a escola e de ter uma sensação... isto é mais que uma sensação. As pessoas podem ter dificuldade em entender isto. Eu, quando estava no 3º ano do liceu, no 3º trimestre, voltava para o 2º ano para relembrar coisas, para ir a exame. Quando estive no 6º ano, que já era de ciências, no 3º trimestre eu tive que vir para o 5º ano para fazer todos os exames de ciências e de letras. E isto é, como se diz na minha máfia, é ansiógeno. Um tipo fica ansioso, mas o pior e melhor estava para vir, porque todos os anos meus pais faziam um requerimento ao Ministério para que me fizessem umas provas para ver se eu podia ou não. E o Ministério, muito bem, respondia, não é uma questão do que o menino sabe ou não sabe, ele até pode ser um gênio. Há leis, há prazos, não pode ser. Este jogo do gato e do rato, como é evidente, acabou no 7º ano, porque era para ir para a universidade. E eu não fui. Portanto, para todos os efeitos, chumbei. E fiquei 2 anos no 7º. Sim. Bom, neste 2º ano, eu de repente descobri... O meu lugar estava frustradíssimo. Todos os meus amigos tinham ido para a universidade. E, portanto, eu descobri que tinha o ano feito, não é? E que me podia portar mal. E então, no Natal, de repente, em casa de meus pais, meu pai era ateu e tinha a relação mais inacreditavelmente amistosa e cúmplice com os meus queridos padres do João de Deus, e os padres chamaram o meu pai e disseram: o tipo tem tudo negativas. Eu tinha descoberto o prazer da transgressão e também de drenar a agressividade, etc, etc. E, mais uma vez, meu pai, que durante anos me brindou com o seu espanto por eu ter ido para a psiquiatria, dizendo que não percebia o que era a psiquiatria, era apenas em termos teóricos. Na prática, ele era um manipulador consumado. E então, meu pai, como é que resolveu a situação? Como sempre resolvia. Foi chegar a casa e dizer: meu filho, eu até compreendo isso e tal, mas não imagino o desgosto que está a dar à senhora sua mãe. E eu voltei a estudar e subi as notas. Pronto. Mas, tirando isso, não me lembro de mim a ser um rebelde. Não me lembro. Quanto à questão da sageza, em primeiro lugar, há uma coisa que lamento muito se estraga a sua imagem, é assim: uma coisa é o que nós parecemos, outra coisa é o que somos dentro, claro. Não é?
E eu, muitas vezes, num arrobo de megalomania, descrevi-me como o psiquiatra mais ansioso da cidade do Porto, não é? Agora, a minha profissão, a base de tudo o resto, a minha profissão é escutar. Nem sequer é ouvir, é mais do que isso, é escutar. Isso aprende-se. Alguns de nós nasceram com esse dom. Outros não, e temos que aprender. E se nós não conseguimos transmitir uma sensação de tranquilidade a quem está connosco, é muito complicado. Pode ter vantagens, porque de vez em quando a pessoa vem falar connosco, vai-se embora e diz: mas eu afinal não estou assim tão mal, o psiquiatra era bem mais nervoso do que eu, não é? Mas em princípio... Agora, depois os anos também pesam, não é? Vou-lhe dar um exemplo. Mas eu, desde que me lembro de si, há quase 30 anos, recordo-me sempre dessa sua imagem muito pausada, a emanar grande sabedoria das suas palavras e grande serenidade. Pronto, eu não acredito que há 30 anos atrás eu pudesse ter sabedoria. É qualquer coisa que... Não, é verdade, sim, não é uma brincadeira. Algo sempre com os anos. Palavras, por exemplo, como aquelas que a Inês adora que eu diga, não é? A sageza vem com os anos, não é? Mas vou-lhe dar um exemplo. A minha primeira aula teórica foi dada aos 22 anos, com um homem como patrão que é uma saudade desta cidade, do país também, mas sobretudo desta cidade, que era o professor Amândio Tavares. E eu, para dar a aula teórica, primeiro fui ao bar e bebi 2 cervejas, porque eu achava que ia desmaiar, não é? Pronto. E com o professor Eurico Figueiredo, que foi um dos meus patrões, eu lembro-me perfeitamente de irmos a Chaves e cada um de nós fazia uma conferência. E eu tinha um medo pânico de o deixar ficar mal e, pura e simplesmente, vomitei, como acontece a muitas outras pessoas, também no teatro, etc. Brel vomitava sistematicamente, vomitei e depois fiz a conferência. Sempre com medo que as pessoas percebessem quão nervoso eu estava. E foi engraçadíssimo, porque ele sabia disso. E depois fomos almoçar com a organização, e eu tinha nessa altura, que é 30, 31 anos, e uma santa senhora da organização virou-se para mim e perguntou: como é que com a sua idade consegue ficar tão calma a falar em público? E eu tive de pensar, eu não vou responder vomitando primeiro. Falamos também dos seus pais, a quem muito deve e costuma fazer muitas referências a eles. É redutor achar que a paixão pela música, que aliás está bem expressa neste livro, deve à sua mãe e o gosto pela comunicação puxa ao seu pai? É redutor? É redutor, pode ser, mas tem muita verdade, não é? Se há coisa que eu lamento é ter herdado de minha mãe apenas a paixão e não o ouvido. Porque o ouvido herdei de meu pai. E meu pai costumava dizer, com um sorriso irónico, a música é o ruído que menos me incomoda, não é? Porque em toda a vida de meu pai, só ouvi meu pai apaixonar-se por uma música. Minha mãe... Eu já era psiquiatra, porque aquilo era uma conversa recorrente entre nós, porque nunca conseguimos encontrar uma explicação. Minha mãe perguntava: mas tu, hoje em dia, encontras alguma explicação para isso? E eu, até ao fim, disse: mãe, não encontro. É que meu pai, que nunca punha música, meu pai, que não fazia um passo para ouvir música, apaixonou-se por Marino Marini. Aquela velha Marina, tá? E adorava a canção, não é? E eu e minha mãe nunca conseguimos encontrar uma explicação lógica para aquilo, não é? Em termos de comunicação, isso é fascinante, porque minha mãe era a artista da família. Minha mãe era de uma timidez brutal. E com minha mãe eu aprendi, em primeiro lugar, a ouvir minha mãe, porque ela levava-me sobretudo a um sítio, a Figueira da Foz, porque era perto. Nós íamos, ainda vínhamos dormir ao Porto com frequência, outras vezes ficávamos lá no velho grande hotel, e eu lembro-me de ver minha mãe entrar em palco e de pensar, eu nunca tive uma vocação. E, portanto, pensar assim, eu não sei o que é que vou fazer na vida, se tenho a certeza de uma coisa: não farei nada em que esteja à frente de um público. Porque eu via como minha mãe sofria, e houve alturas em que eu cheguei a falar com ela e dizer-lhe: mas porquê é que tu fazes isto? E minha mãe respondia: porque é o que eu gosto, porque é o que eu sei fazer e porque eles merecem. Mas minha mãe entrava em palco sistematicamente com um nervosismo extraordinário, não é? Meu pai era exatamente o oposto.
era um ato de masoquismo ir com o meu pai para a faculdade e depois assistir a uma aula dele e depois vir da faculdade. Devo dizer que não foram muitas, porque ele dava aulas cedo e eu ficava em casa a dormir. E ele depois divertia-se, as aulas teóricas não eram obrigatórias, não é? Ele depois divertia-se, porque ele falava com os alunos, e então, de repente, punha uma questão e dizia assim... e o que é que o Dr. Machado Vaz pensa disto? E eu não estava, não é? E ele dizia, Dr. Machado Vaz não está connosco, e os meus colegas perdidos de rir diziam, não está, e ele dizia, então o Dr. Machado Vaz não gosta das minhas aulas, e pronto, era assim, um divertimento. Mas eu lembro-me de pensar como é que este homem pode entrar para um anfiteatro apinhado, porque as aulas dele tinham um enorme sucesso, como quem vai beber um café, não é? E uma vez conversei com ele, e depois, mais tarde, por exemplo, quando eu estive deprimido, falámos longamente sobre isso, e lembro de uma vez que de meu pai, quase envergonhado, se não mesmo envergonhado, me dizer, meu filho, eu peço-lhe muita desculpa, mas eu não sei o que é estar ansioso ou deprimido. Não é? Pode imaginar a inveja que isso me despertava na altura, não é? Mas era realmente... Aliás, havia pessoas que diziam-me das aulas do meu pai, ele de vez em quando até fala do programa. Porque o meu pai começava, entrava em associação livre, era uma associação livre um bocadinho direcionada, porque ou pela esquerda ou pela direita ele conseguia acabar sempre a malhar no Dr. António Oliveira Salazar, não é? E depois de vez em quando também falava... Pronto, há uma pessoa, por exemplo, nesta assistência, sobre a qual eu, que era o menino querido do meu pai, e digo isso com muita satisfação, eu, em contrapartida, nunca fui o menino querido do pai dele, que se viu atrapalhado no exame que eu fiz, porque eu sabia muito pouco daquilo e, portanto, foi pisar ovos, não é? Pronto. Mas, meu pai, nessa altura, era professor de 2 disciplinas, e quando o professor Manuel Sobrinho Simões, meu irmão de afeto, foi fazer o exame de higiene, meu pai fez uma afirmação tonitruante em casa e disse... Desta vez, não vai ter 20. Meu pai dava 20, o que eu gostava, não é? Eu nunca apreciei, e houve professores... Mas não era visto como autoritário pelos alunos? Não, tinha uma imagem... Absolutamente nada, absolutamente nada. Era visto, às vezes, como perigoso, não é? Eu tenho um colega que meu pai conhecia e durante o exame, ele não tinha estudado rigorosamente nada, e às tantas meu pai disse esta coisa verdadeiramente catastrófica, disse ao doutor não sei quê, o seu exame é um exame que merece perfeitamente um 10, mas um 10 não faz jus à sua inteligência, portanto eu vou-lhe pedir que volte em outubro. E o meu colega dizia, mas eu quero o 10, ele dizia, não, mas eu não lhe dou, e pronto, e teve que ir para outubro. Mas então o professor Manuel Sobrinho Simões, não é, não ia ter 20 dessa vez, não é? E eu e minha mãe entreolhámos-nos muito céticos, não é? Porque aquilo era uma ternura demasiado grande e tal, pronto. E então quando meu pai voltou à noite, não é, eu pelo silêncio percebi logo, não é? E não resisti a espetar a faca, não é? E disse, então, e o Manel? E meu pai não estava nada confortável, não é? E disse, teve 20. 20? Mas tu tinhas dito não sei quê, aparentemente alguém teria dito que nas aulas práticas o Manel não se tinha estado tão interessado como no outro ano e tal, mas não sei se foi dessa vez, se foi no ano anterior. Meu pai disse, mas é evidente, então... Eu falei-lhe do défi americano de Jean-Jacques Servan-Schreiber e ele tinha lido o livro. Ora bom, isto em bacteriologia ou higiene, em princípio, não devia contar para a nota, não é? Mas... Daqui a pouco já terá a oportunidade o professor Sobrinho Simões de falar sobre essa história. Já vamos também chamar a Inês para se juntar até nós. Só mais uma pergunta relacionada com o seu riquíssimo percurso. Como é que alguém tão multifacetado como é o Júlio, na rádio, nas consultas, nas aulas, se auto-intitula de preguiçoso? Se é preguiçoso, disfarça muito bem. Mas sou... Mas na minha máfia nós falamos de uma coisa que se chama formação reativa, que é nós adotarmos comportamentos que são exatamente o oposto daquilo que é a nossa natureza. E eu
tendo sabido desde muito jovem que era muito preguiçoso, que era capaz... Não era o ócio produtivo dos gregos, não. Era mesmo ficar num ócio bovino, percebe? Sem fazer rigorosamente nada. Em contrapartida, sendo eu agnóstico, acabei por ter as desvantagens de pelo menos parte da religião sem as vantagens, porque sempre me culpabilizei com muita facilidade. E, portanto... eu tentava combater essa preguiça, pronto. Mas a questão do multifacetado, isso aí também, a vida surpreende-nos muito, sabe? Veja, eu até ir para a Suíça, portanto, talvez com 28 anos, eu não fazia a mínima ideia que existia a sexologia clínica. Não me tinham ensinado nada no curso. Se eventualmente se tinha falado, era com palavras que hoje em dia nós até dizemos aos alunos que não devem ser utilizadas. Porque se tornam e passo facilitismo era uma área virgem em Portugal. Era, completamente. E o que é que aconteceu? Eu cheguei à Suíça e havia uma consulta de disfunções sexuais, como aliás havia uma consulta para toxicodependentes, que foram as duas áreas em que eu mais trabalhei. E quando cheguei a Portugal... eu vinha a ler as bases, o velho Masters e Johnson, e todos aqueles, o relatório 15 e tudo isso, não é? E pode-se dizer muita coisa do professor Eurico Figueiredo. Agora, que o professor Eurico Figueiredo é alguém que não é de entusiasmos e, quando os tem, põe-nos em prática, nunca ninguém disse. E eu discuti isso com o Eurico ficou fascinado, também não conhecia. E, portanto, um dia eu cheguei ao serviço e o Eurico disse, tive uma grande ideia. E eu fiquei logo a tremer. As grandes ideias do Eurico, normalmente, não eram só para ele, arrastavam outros. E eu disse, que ideia é que tiveste? Tu vais ensinar sexologia. Eu disse, há aqui um engano. Eu estou a aprender, num registro autodidata, sexologia. Ao que o Eurico respondeu com uma lógica de ferro. Mas eles ainda sabem menos que tu. Portanto... nos primeiros tempos, eu estudava em casa para depois ensinar aos alunos. E isto deu uma situação curiosíssima, que foi, em primeiro lugar, eu comecei a falar nas aulas práticas, de vez em quando falava de temas de sexologia, e de repente, não só não tinha faltas nas aulas práticas, como tinha gente a mais. Eu chegava ao fim e faltava gente que estava ali. E eu dizia, mas, desculpe, de que turma é? E às tantas começaram a aparecer pessoas que nem sequer eram de medicina, mas que tinham um amigo, um primo e tal, e diziam, há um tipo em biomédicas que fala disto. Pronto. Lembro-me de uma situação em que, num anfiteatro cheio, às tantas falou-se, e aí já estava a dar os cursos de sexualidade, de onde nasceu o Sexo dos Anjos, porque o Aurélio Gomes fez um desses cursos e convidou-me para fazer o Sexo dos Anjos com ele, na Nova. E às tantas falou-se da relação iraste-irómeno, e eu perguntei se alguém queria acrescentar qualquer coisa, e levantou-se um aluno e fez uma dissertação sobre aquilo, peço desculpa, magnífica. E eu não resisti e, no fim, comentei, numa forma até um pouco agressiva, disse, e ainda há para aí gente a dizer que nós, médicos, só sabemos medicina. Porque, como sabe, o mote do Instituto era um médico só sabe medicina, nem medicina sabe. E, portanto, eu enchei o peito e disse, caramba, pá, este homem é um tipo culto. E ele disse, eu sou de História. E, portanto, está a ver, os cursos eram dados, eu tive que ir falar com o vice-reitor. Estávamos em que ano? Estávamos, eu teria para aí 32, 33 anos, não é? Eu fui falar com o vice-reitor, e o vice-reitor, que era um homem delicioso, com muita calma, foi-me perguntando o que é que eu ia ensinar, não é? E eu lá fui explicando, pronto, os diversos temas e tal, e ele disse, bem, mas isso realmente não me parece que seja muito complicado. E eu acho que ainda devo ter o papel em qualquer sítio em minha casa, porque o Conselho Científico de Biomédicas exarou um documento que dizia assim, atendendo a que só pede um anfiteatro e um projetor de slides, autorizamos o curso de sexualidade e tal e tal. E então, ao fim da tarde, aquilo enchia completamente. O que deu cenas deliciosas com pessoas por quem nós temos um enorme carinho, porque nessa altura a professora Ângela Sousa voltou, a nossa Maria.
E então ela estava no anfiteatro que me estava destinado com 3 ou 4 doutorandas. E eu cheguei, abri a porta, percebi que estava gente, nem sequer a conhecia, desculpe, e fechei. E olhei para o relógio, faltavam 2 ou 3 minutos, estava o anfiteatro, o átrio estava completamente a abarrotar, como de costume. Normalmente, o que naquela altura era muita gente, estavam 200 pessoas. Eu, nas minhas aulas do curso de medicina, tinha 20 ou 30. Naquelas tinha 200. Foi uma surpresa para si, totalmente? Foi uma surpresa total. Depois havia fatores que também favoreciam. Psicologia era ao mesmo ao lado, não é? Depois de psicologia começou a aparecer muita gente de serviço social. E depois começou a aparecer toda a gente, porque a sexualidade diz qualquer coisa a toda a gente, não é? E então os minutos começaram a passar, não é? E as pessoas estavam a começar a ficar nervosas, não é? E eu tornei a meter a cabeça. E dessa vez disse, ainda vai demorar muito. E a Maria olhou para mim de cima a baixo e disse, vou. Mas é que eu tenho aqui uma aula. E ela disse, então vá dar para a sala do Leão, que era uma sala lá em cima de aulas práticas, onde cabiam 20 e tal. E eu disse, mas eles não cabem lá. E ela disse, eles não cabem lá? Mas quantos alunos é que você tem? Eu disse, pai, uns 200. E a Maria olhou para mim e disse, e você o que é que ensina? E de lá de trás alguém disse, sexo. E a professora Ângela de Sousa, com uma enorme elegância, disse, homem, podia ter dito logo. E foi ela para a sala do Leão. É a deixa perfeita para alargarmos a nossa conversa. Permitam-me só explicar. Geralmente quem assiste às nossas sessões sabe que elas são construídas também muito em torno da interatividade. Ou seja, geralmente as pessoas, os presentes, podem interpelar os convidados, colocando as questões por escrito. Desta feita, devido à sobrelotação deste espaço tal, não será possível, espero que compreendam, mas espero interpretar na perfeição a vossa curiosidade nas perguntas que faço ao Júlio e aos demais convidados. Como prometido, vamos então alargar a conversa. Ela é coautora do livro em destaque esta tarde, O Amor É, e é um enorme prazer tê-la cá. Inês Menezes, uma salva de palmas, por favor. Muito bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada a todos. Eu iniciei a sessão falando dessa dupla efeméride, do 7-7, daqui do Porto de Encontro, e vocês também têm a vossa efeméride particular, uma vez que fazem 10 anos de trabalho em conjunto, não é? Aqui na... 11. 10, 11. Tem noção que a maior parte dos casamentos não dura isso? Nós já passámos a barreira dos 7, portanto vamos chegar aos 77. Vivemos à distância. E vivemos à distância. Isso é um pormenor muito importante para quem ainda não sabe. Nós fazemos este programa, eu em Lisboa e o Júlio, claro, no Porto, e portanto conseguimos manter a chama, que é uma coisa difícil, como todos sabem. Às vezes a distância ajuda. Neste caso do livro, tivemos um ótimo teste, um belo confronto, porque, na verdade, eu habituei-me a ouvir o Júlio, e com certeza o Júlio a mim, sabendo que não nos estamos a ver olhos nos olhos, e isto às vezes é a chave de tudo, não é? Quando dizemos as coisas olhos nos olhos, as coisas têm um verdadeiro impacto. Neste caso, nós na rádio não temos esse... olhar frente a frente num espaço reduzido, estamos separados por 300 e tal quilómetros, por um Benfica-Porto. Por um Benfica-Porto. Mas esse é um dos grandes... Desculpa interromper-te, Inês, mas esse é, se calhar, um dos grandes elogios que se pode fazer à vossa dupla. Não se percebe, não é? Não se percebe que vocês estão separados por tantos quilómetros. A mim me dizem muitas vezes, mas a Inês não vem ao Porto gravar. Não, de facto, nós mantemos há 11 anos separados, eu em Lisboa, Júlio no Porto. E então, o que aconteceu com este livro, que eu acho que tem, de facto, imensa piada, é que nós nos encontramos para fazer este livro. Volto a dizer, para mim e para o Júlio isto é importante, este livro não resulta de nenhuma conversa anteriormente mantida na rádio, são tudo conversas inéditas que nós fizemos a convite do editor, do Rui Coceiro, e, portanto, nós tivemos aqui um grande teste que foi ficarmos a metros,
a pouquíssimos metros de distância, e pensarmos, eu pensei, portanto o Júlio também deve ter pensado o mesmo, será que isto vai resultar? Será que agora que estamos frente a frente isto vai resultar? E de facto foi algo muito natural e fluido e feliz, julgo eu. Eu estou contente com o resultado do livro, porque nos sentámos, em alguns casos, eu aproveitando o facto de estar no Porto para almoçar com os meus amigos, para confraternizar, sentámos e, a partir, às vezes, de uma frase, de um verso, nós ficámos horas a conversar, e isso acho que tem sido uma marca destes últimos tempos. Eu acho que nós ainda não nos fartámos um do outro e, portanto, ao contrário, infelizmente, de alguns casais, nós ainda temos sempre conversa. E uma coisa que acontece na rádio e que aconteceu no livro, nós às vezes perguntamos-nos, tipo, mas quanto tempo é que falta? E eu digo, faltam 5 minutos, Júlio. Já, isto passou a correr. Portanto, nós ficámos ali 1 hora a conversar sobre nada, às vezes sobre nada, até porque às vezes também nos acontece escolhermos um tema, não é o caso do livro, mas na rádio acontece muitas vezes, nós escolhemos um tema e falaremos de tudo na hora seguinte, menos do tema a que nos tínhamos proposto. O que tem imensa graça, quer dizer que conseguimos sempre surpreender, acho eu. Tem sido uma coisa que eu tenho dito em jeito de grande elogio ao Júlio, a capacidade do Júlio, que é um homem muito sábio, como vocês sabem, em surpreender-se e espantar-se com tudo. Essa é a razão da longevidade do programa, chamemos assim, o facto de continuarem a surpreender-se um ao outro, de 15 anos, 11 dos quais juntos, é se calhar o segredo do sucesso, Inês. Eu espero bem que sim, não é? Nunca sabe, quando vão gravar um programa, nunca sabem, por muito que tenham pensado num determinado tema, acaba por dar outras voltas. É isso que tem de fascinante? Eu acho que sim. Eu gosto muito de lembrar que eu cheguei ao programa, eu apanhei o comboio em andamento, não é? Antes de mim já tinha havido o António Macedo e a Ana Mesquita, portanto eu cheguei ao programa há quase 11 anos e o programa está no ar há 15. Como imaginam, no início não foi de imediato, e o Júlio também poderá dizer isto, não foi de imediato fácil, não é? Escolher um lugar bom dentro do comboio, não é? Uma vez que o comboio já seguia a sua viagem. Mas, com o tempo, nós percebemos que tínhamos afinidades, não é? Posso dar-vos o caso, até porque o programa já foi para o ar, uma parte, amanhã irá para o ar esse programa que nós gravámos. Por exemplo, no último programa falámos de um estudo, já nem me lembro concretamente qual era o tema. Sei que o final do programa termina com o Júlio, invariavelmente, a falar dos seus Beatles, a falar do Across the Universe, que não era a canção que tínhamos proposto para o final do programa. Eu tinha escolhido os Beach Boys, mas admiti sacrificar os Beach Boys, e então o Júlio... Por causa de Deus. Por causa de Deus. Beatles, é verdade, por causa de Deus. Isto para um agnóstico é ótimo, não é? Dizer por causa de Deus. E eu, no fim, o Júlio fala do Across the Universe dos Beatles, e eu digo-lhe, se calhar podíamos ouvir o Across the Universe. Que tal ouvirmos a Fiona Apple, que é uma cantora de quem eu gosto muito? E o Júlio diz, Fiona Apple, não conheço. Eu disse, Júlio, tenho que conhecer porque é uma cantora fabulosa, compositora, enfim. O que é que aconteceu a seguir? O Júlio foi vasculhar para a internet a Fiona Apple. E isto diz muito do Júlio, que tem 69 anos e não acha que sabe tudo. Eu, evidentemente, sei muito menos que ele, embora tenha tido muitos anos de rebeldia, felizmente. O que acontece é eu ter muito mais que vasculhar de tudo o que o Júlio me ensina. E, portanto, eu acho que esse, de facto, é o segredo destes anos, em que nós temos uma partilha.
e temos muitos cromos para a troca. Tem sido assim ao longo destes quase 11 anos. Sei que o Júlio, no início, demonstrou algumas reticências quando foi instigado pelo Rui Conceiro. É verdade. Devido ao caráter muito pessoal do programa, ou seja, a dificuldade em adaptar para livre esse conceito. Como é que ele conseguiu convencê-lo, Pelo cansaço. Não, sabe... Não estou a dizer que o cansaço não tenha tido algum efeito, não é? Ele é, como aliás eu escrevi, ele é entrenecedoramente teimoso. Mas houve assim uma conjunção, por exemplo, eu não fazia a mínima ideia, foi até o Rui Pedro, que depois pôs o carimbo nisso. Em outubro o programa fez 15 anos. Em 2019, eu faço 30 anos de rádio, porque eu comecei o Sexo dos Anjos em 89, não é? E depois, para voltarmos à questão da sageza e tudo isso, eu estou numa fase... Eu agora estou a caminho dos 70. Não é? E as prioridades vão mudando. E uma pessoa, dentro daquilo que está sob o seu controle, pelo menos eu... vai tentando arrumar coisas. E eu pensei, eu tenho uma dívida de gratidão com várias pessoas. Num livro anterior, eu tinha saudado, em termos literais, porque em termos simbólicos e de afeto, nunca o farei, mas tinha saudado as minhas contas com António Macedo e com Ana Mesquita. E agora havia gente e depois havia fantasmas também pelo meio. Porque na minha vida na rádio eu perdi duas pessoas. Perdi o Zé Gabriel, do Sexo dos Anjos, que foi um homem muito importante na minha vida, de quem eu fui padrinho de casamento. Uma daquelas pessoas que todos os dias me acompanham. E depois, não tendo tido contacto físico com ele, não é? Eu gostava muito do Anacleto, já no Amoré, que também perdemos. O Anacleto era o nosso sonoplasta. Era o sonoplasta, como o Zé Gabriel era sonoplasta do Sexo dos Anjos. E eu comecei a pensar e disse que diabo, há tantas variáveis que eu não controlo, apetecia-me, de certa forma, celebrar estas amizades e dizer às pessoas que foi bom, que tem sido bom, que não sei quanto tempo vai durar, pronto, não é? É o seu projeto radiofónico de longe mais longo. É. Embora o Sexo dos Anjos também seja mítico. O Sexo dos Anjos foram 8 anos. E é muito engraçado, porque eu já tinha ultrapassado em duração o Sexo dos Anjos no Amoré, e eu continuava a dizer que o programa mais longo tinha sido o Sexo dos Anjos. Porque o Sexo dos Anjos... quer se queira, quer não, havia uma inocência no Sexo dos Anjos que é completamente irrepetível. Porque eu nunca tinha feito aquilo, o Aurélio nunca tinha feito aquilo, éramos 3 homens que só se encontravam no estúdio para fazer o programa, e eu e a Inês, por exemplo, já temos estado juntos fora, não é? Por exemplo, eu e a Inês estivemos no Algarve, foi agradabilíssimo e não falámos do programa, não é? Tivemos pura e simplesmente... a conversar como 2 bons amigos, que penso que posso dizer que hoje em dia somos, não é? Mas foi o sucesso do Sexo dos Anjos que ditou, no fundo, quase a extensão televisiva, noutros moldes, não é? O Sexualidades. Também é outro programa marcante. O que aconteceu é que a Maria João Duarte ouvia o Sexo dos Anjos. E, numa determinada altura, o Francisco Val, da Relógio d'Água, propôs-me passar o Sexo dos Anjos a livro. E aqui há uma diferença importante. Eu já tinha recusado 3 vezes, não é? Eu sou de manias, não é? Já tinha recusado 3 vezes passar o Sexo dos Anjos a livro. E um dia eu estava numa reunião no Ministério da Justiça e disseram-me que estava um senhor lá fora que queria falar comigo. E eu disse, eu posso falar, mas a reunião tem para 2 horas ou mais pela frente. E vieram dizer que o senhor esperava. E quando eu saí, para aqueles que conhecem o Francisco Val, podem ter a ideia que esta descrição não é exagerada, porque ao fundo do corredor parecia estar uma daquelas figuras celtas, sabe? Pequeninas, com o cabelo assim, um bocadinho
revolto e tal, com um pouco cabelo em cima e com ar que, perdoar-me-ão, mas com a minha idade, de vez em quando os francesismos surgem espontaneamente, e com ar paisible. E eu cheguei e disse que está à minha espera, e ele disse: eu sou Francisco Val, da Relógio d'Água, etc. E o que é que eu posso fazer por si? Ele disse: eu ouço o Sexos Anjos e queria muito publicar. E eu disse: olha, peço-lhe imensa desculpa, eu já recusei, eu não acredito que se possa fazer um livro desse programa. E ele disse-me: está bem, eu aceito perfeitamente, mas autoriza-me pelo menos a desgravar um e mandar-lhe. Eu disse: faça o favor. E foi o que ele fez. E então eu recebi em papel e tal, não havia mails, não havia nada, e eu olhei para aquilo, e lá está a questão da preguiça, não é? E da formação reativa, e fiquei aterrorizado, porque a oralidade estava lá toda, e portanto eram as repetições, o português era catastrófico, etc. E de repente eu estava a corrigir. E aí estava na desgraça já, porque quando comecei a corrigir... Envolveu-se. Pronto, envolvi-me. Mas, é porque isto tem que ser dito, para fazer justiça a este livro. As minhas reservas mantiveram-se, eu falei com o Aurélio e com o Zé Gabriel, como era a minha obrigação, e então chegou-se a uma solução de consenso. Para cada programa, que talvez foram 12, o que se fez foi, depois da transcrição do programa, eu escrevi um texto em associação livre, que partia daquele tema, mas que podia ir, fosse para onde fosse. E alguns desses 12 textos eram pequenos contos. Portanto, não era verdadeiramente o programa O Sexos Anjos. A Maria João, que o via, depois leu o livro e ofereceu o livro ao Carlos Cruz. E o Carlos Cruz entrevistou-me no Carlos Cruz quarta-feira e, quando eu me vim embora, disse-me: quando lhe telefonarem para fazer um programa de televisão, você não aceita nada sem primeiro falar comigo. E aquilo entrou-me a 100, saiu-me a 200. Disse: está bem. Mas em dezembro, isto foi em outubro, em dezembro, uma produtora telefonou-me a perguntar se eu estaria interessado em fazer um programa de televisão. E eu telefonei ao Carlos Cruz, como me tinha comprometido, e aí apareceu um dos meus traços clássicos, que as pessoas divertem-se à minha custa, porque ele disse, com belas naturalidades: e quando é que vem agora a Lisboa? E eu disse: não tenho nenhum planos para ir a Lisboa. Ele disse: não tenho nenhum planos para ir a Lisboa? Não. Só vou a Lisboa em trabalho e não tenho nenhum congresso, não tenho nada e tal. E ele ficou assim, disse: quer dizer que tenho que ir ao Porto? Eu disse: nem pensar, era o que faltava e tal. Portanto, eu fui a Lisboa de propósito para discutir o Sexualidades. E foi assim que nasceu o Sexualidades. O Sexualidades nasceu, teve êxito, começou em outubro e, como o João Lopes previu e escreveu numa das suas crónicas, eu resisti até março, até me mandarem o programa para 1h30 da manhã para não ser esperto e não falar de certos temas. Pronto. Mas durante esse período, lembro que teve um impacto muito, muito grande. Recordo-me disso, era muito reconfortante, porque eu recebia, por exemplo, abaixos assinados que vinham da Associação de Estudantes, da Associação de Pais e do Conselho Diretivo de Escolas a pedir cassetes para serem utilizadas. Não é? Mas aparentemente houve pessoas que acharam que eu estava a perverter a juventude portuguesa e, portanto, passei para um horário de programa pornográfico. Vamos ficar com o elenco completo, chamemos assim, como prometido, até porque, infelizmente, terá que se ausentar mais cedo e já estar cá foi de facto, uma prova de boa vontade dele. Uma grande salva de palmas para o professor Manuel Sobrinho Simões. Eu nem me atrevo a perguntar há quantos anos é que se conhecem. Deve ser há muitos, ou não? Eu tinha 17 para aí. 55. 54. Mas para já vamos começar por outra, além da amizade, já teremos tempo para falar da amizade, mas o professor também é o prefaciador deste livro, que resulta é um ouvinte muito atento deste programa, do Amor É. Não sou. Sou muito... Aqui, pelo está a impressão. Fui muito... Depois neste tive muita atenção, mas no outro não. Era quando acontecia, não é? Sim. Não, mas eu tive as transcrições e tive 8 dos 10. Tem graça. Aproxime-se ao professor. Eu tive as transcrições de
8 dos 10 capítulos, quando eu fiz o prefácio. Tem graça porque eu depois vi os 2 que me faltavam, que é o 8º e o 10º, é do seu amigo Hanif, e eu só conhecia a Bela Lavandaria, eu não conheço a identidade. E tem graça porque até do ponto de vista agora para mim do lado de fora, porque os gajos têm graça, eu tenho muito pouca graça, porque eu sou um gajo que vejo ao microscópio, percebe? Não tem nada a ver com eles. Embora eles acham que o microscópio é uma coisa extraordinária, não é? Mas este é de longe o capítulo mais interessante para mim em termos de sexo, o 8º. E tem muita graça, porque eu não conhecia o 10º, o Samuel Uria. E é extraordinário, porque se virem depois, se tiverem a pachorra, é uma coisa horrível, porque o Portuga geralmente diz, eu compro, mas depois nunca lê. Tem o truque aqui. Leiam, percebem já agora. E o que eu achei graça, mais graça, vamos discutir, não é? Mas agora do lado de fora. Mas eu achei extraordinário várias coisas. Uma, porque o Samuel depois faz o fim com muita piada e que eu não pude prever, mas acertei, que foi muito a vossa back and forward, o desfazer coisas, o fazer e desfazer, a infelicidade e a desinfelicidade, e a desensibilização e a desinflamação, e vocês acabam com o desamor, porque a última linha é o desamor, porque, e agora o que tem graça para mim, eu não sei nada disto deles, nada. E gostei imenso do livro. E até ao fim dos primeiros 2, já agora, porque isto tem graça, é histórico, eu sei assim, vocês fizeram isto muito bem, mas isto agora vai ser cada vez pior. Eu sou um bocadinho pessimista, porque vocês tinham feito 2 estupendos, os primeiros capítulos, e aquela porcaria foi melhorando. E, portanto, tem muita graça esta ideia, e não, é que é extraordinário, devem ler, e aprende-se. Aquilo que ele diz é verdade, eu continuo, e isto é uma questão que a gente, no fundo, eu adoro, que é aprender. E eu aprendi muito com eles, sempre. Também quando ouço esporadicamente o outro programa. E aprendi, por exemplo, o que é que eu achei agora não sei se pode dizer-te isto, mas, por exemplo, ele tem... É muito engraçado, nós agora estamos todos na fase de discutir se isto é civilização ou cultura. E tem muita graça, porque os vossos episódios são uma mistura engraçadíssima de cultura e civilização. Tem muita graça, percebem? Porque esta história dos touros foi quando veio levantar o grande problema. Não, isto é outra coisa. Não, tem muita graça, porque vocês têm uma mistura engraçadíssima de cultura e civilização. Depois tem muita graça também, porque o que é que me estava a faltar ali? Há uma coisa que te falta, que é o transcendente. E se vocês nunca falam no transcendente, pronto, é assim. Eu também não fiquei muito chateado, mas é verdade. Não... Fica para um segundo volume, talvez. Transcendente. E nessa altura convocamos o Anselmo. Estamos ali, exatamente, já tinha estado com ele. Do outro lado, é o problema ali engraçado, porque o livro é extraordinariamente humanista, mas no sentido da humanidade, os seres humanos. E tem muita graça porque eles eu pensei que eles iam escapar totalmente aos animais. E só num dos tais que eu não tinha lido é quando ele conta a história do japonês que chorava porque há um cão japonês que fica lá sozinho e todos os dias é encontrado. Eu também vi esse filme, também chorei brutalmente. Todos nós, de resto, a gente chora muito mais quando encontra do que quando parte. Não se esqueçam disso. A gente encontrar pessoas é muito mais emocionante. Mas depois você, inclusivamente, teve aquela coisa assim, eu tenho uma cadela, está velhinha, a Mila, que é um nome muito português e muito português, Mila, ele tem uma cadela chamada Mila, e qualquer dia ela, geralmente vivem menos os cães do que nós, e portanto ele provavelmente ainda vai morrer antes de ti, e portanto, eu de repente percebi que é muito engraçado, que de alguma maneira, ao ver o desamor do Samuel e vocês, eu acho que vocês fizeram uma espécie de fim engraçadíssimo. E, portanto, eu que não tinha lido, quando fiz o prefácio, achei muito, muito adequado. Outra das coisas bastante interessantes que o professor refere no livro é que o Júlio não exibe no livro a sua deformação ou formação profissional. Nenhuma. Acha que é um dos grandes méritos? Não, fez de propósito, sim. Mas sabe muito daquilo, não é?
Não, e é um poser. Percebem que ele já de resto disse no princípio. Ele é uma coisa e diz outra. E escreve. Todos nós, percebem? Esta ideia de que um psiquiatra ou um sexólogo diz aquilo que está dentro, só se ele estivesse doido. Não. Portanto, e ele plays a role. Percebem? Ele plays a role. E para isso estive no meu psicanalista. Exatamente. Não, mas quer dizer, portanto, não, e atenção, vão adorar ler o livro. E tem muitas soluções deles, os dois, também da Inês, sempre, porque eles mantiveram, de facto, num registro sociocultural muito mais do que biológico. Embora, o que tem graça, depois e é a mesma coisa com a Inês, quando eles começam a falar de coisas, começam a aparecer os corpos, que até é lindo, e é engraçado, por exemplo, o Cohen, Leonardo, eu vejo-me à rasca de dizer palavras difíceis, tenho uma coisa da fásica, mas o Leonardo Cohen diz aquela coisa, que o grande problema dele é quando ele percebe que não cabe dois corpos na cama estreita. Percebem? O problema. E, portanto, isto tem muita graça as pessoas perceberem, e fazem isto muito bem os dois, isto tem uma componente humana, que é permanente e que é muito mais importante do ponto de vista humano, mas carne. Porque ele até diz, logo na primeira, que também funciona muito bem, já parabéns pelaquela tua coisa inicial com o Carlos T. Tu fazes uma coisa com muita piada, de resto logo sobre a desinflamação, que o grande problema é a inflamação e a desinflamação, que é quando eles... Porque os dois batem sempre muito esta história de que estamos sempre a começar e a recomeçar. E a Amélia Bautista diz, recomeçar de novo, sim. Portanto, professor, desculpe interrompê-lo, mas talvez só para situar, porque a maioria dos presentes ainda não leu o livro. Bem, mas é isso. O livro tem uma estrutura bastante original, não é? Que no fundo parte de um poema, de uma canção, para que depois há uma explicação, um esmiuçar do conteúdo e que serve de mote ou de pretexto para uma exploração das relações humanas e dos mais variados temas, não é? E há canções desde o Sérgio Godinho... Eu estou a estimular que eles leiam. Sim, claro que sim. É só para situar. Pelo amor de Deus, já tivessem lido, não tinha graça. Claro que sim. Não, mas agora, deixa-me só, porque isto tem graça. Sim. Eu achei-lhe muita graça, logo na primeira, poder essa coisa da desinflamação, que é muito engraçada. De resto, eu até gosto com isto, porque não sei se sabem que, por exemplo, no Porto, nós somos tanto começámos a dizer despoletar, começámos a dizer uma coisa que é pior, que é destrocar. O senhor importa-se de destrocar-me? Que é uma coisa... Um tipo que diz destrocar tem um defeito, percebem? E toda a gente diz destrocar. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E ele, no princípio, a propósito da fusão, ele às tantas, a propósito da fusão dos casais, ele diz, não, a fusão do átomo, vá que não vá. Agora, a carne, a fusão, serem uma só carne, e está agora a falar do casamento. E ele, desde o início, portanto, põe as balizas... E, portanto, o que eu acho, eu de resto disse isso à Inês depois, eu acho que como é que vocês conseguiram, com 4 histórias, foram muito bem escolhidas os poemas e, portanto, foram muito inteligentes, foram sequenciais, mas há uma coerência interna. Claro que eu estou agora a construí-la, portanto, é natural que eu esteja a construir isto, mas para mim, aquela coisa inicial do Carlos T., que é Nicolau Viola, não é? Acho que é. E depois a coisa final do Samuel Lúria com o Desamor, acho que faz uma coisa com muita piada. Mas aí o seu dono, porque o editor teve também um papel importantíssimo nisso, não é? Em termos da maneira como organizou. Uma salva de palmas para ele. Já agora, Inês e Júlio, como é que viram esta leitura da parte do professor Manuel Sobrinho Simões, quer no prefácio, quer agora à vossa conversa, ao vosso diálogo, acima de tudo? O Manel é um homem muito pragmático, tem muita graça. Ao longo destes últimos tempos acabei por entrar neste circuito. O Júlio chamou-me para o seu círculo privado de amigos e, portanto, para mim tem imensa graça perceber que o Manuel Sobrinho Simões, alguém que eu já seguia atentamente há muitos anos,
é depois neste convívio, eu acho que já lhe disse isto, ele é um bocadinho Woody Allen, é o homem que tropeça, que não vê que tem um semáforo à frente, acontece muito isto, não é? Dá um pontapé no caixote de lixo, nunca percebeu que ele estava ali, e portanto ele depois tem uma visão que aparentemente parece quase desencantada sobre as coisas, mas que tem a coisa mais importante de todas para mim, que é um curioso. Portanto, imaginem, acho que não vou cometer aqui nenhuma inconfidência se disser que não conhecia o Samuel Lúria. Não conhecia o Samuel Lúria. Pronto. Nem o Anif Kureishi. Por acaso foram 2 temas que eu trouxe para o livro. O Samuel Lúria é um compositor dos nossos dias, é um rapaz de 40 anos, no qual nós pegámos com um tema muito particular que se chama Lenço Enxuto, sobre o facto dos homens não chorarem. E, portanto, é muito engraçado quando o Manel pega logo neste tema, não é? Eu acho muita graça a este lado quase pessimista do Manel. Nós às vezes encontramos-nos para jantar e há uma facção muito pragmática, onde está o Manel. Há uma facção do meio que se permite acreditar, mas tanto acredita como duvida, onde está o Júlio. E depois, provavelmente, do lado mais otimista estou eu, que sou a única. eu acredito sempre em tudo. Portanto, para mim é um privilégio imenso. É um privilégio imenso estar entre estas 2 fações. Não, porque tem a graça, porque ele tem uma coisa com muita piada, já não sei no capítulo, não sei, mas a propósito das feministas europeias, que a propósito de Freud, elas dizem com graça que os modelos descritivos, tudo bem, os modelos prescritivos não funcionam. Tem muita graça porque isso é o que todos nós na vida temos. Percebem? Quer dizer, não é só o Freud. Eu, por exemplo, na minha vida, eu faço medicina diagnóstica e prevenção. E sabem que nós, agora com os dados, aquilo que a gente chama a precisão, nós somos bestiais para descrever. Agora, alguém acredita que se eu tiver 1 milhão de elementos, vou prever se o tipo vai ter Alzheimer ou cancro ou qualquer coisa? Os modelos prescritivos dos Big Data são uma vergonha, é uma aldrabice. E, portanto, é o que ela está a descrever, porque ela o que está a dizer é que eu, por exemplo, eu não acredito na previsão, e você acredita, mas não é baseado que você faz isto por gut feeling, por visceral. Percebe o que eu quero dizer? Não é quantidade de informação. E tem graça que as feministas dizem isso, as coisas prescritivas não funcionam. E não funcionam. Alguém sabe o que é que nos vai acontecer? Se a gente puser de parte coisas, doenças graves, etc., uma história familiar muito pesada e tal, nas outras pessoas, vamos agora dizer, vai ter Alzheimer. So what? Se a gente tiver, reparem, tem consciência, desculpem lá, isto agora tem de ser, mas... Escutamos sempre com interesse, professor. Não, mas é isso. Infarto do miocárdio. Há 6,6 milhões de variações nossas a favor ou contra o risco de ter um infarto do miocárdio. Alguém acha que pode arranjar um algoritmo que resolva 6,5 milhões de variantes? Isto é de uma estupidez absoluta. Obrigado por ter partilhado essa inquietação pertinente. O professor terá que se ausentar daqui a uns minutos, infelizmente, mas já agora aproveitava só mesmo para uma questão extra-livre, mas relacionada com a vossa amizade. Como é que é a vossa visão distinta do mundo, como a Inês bem falou há bocadinho, que explica também o que ajuda a reforçar essa vossa amizade de tantos anos? Não, vamos ver, eu primeiro acho inteligentíssimo e sou muito amigo dele e acho-lhe muita graça. E, quer dizer, percebem, eu estou farto de aturar pessoas que a gente não acha graça. Agora, desculpem lá, eu sei porque eu tenho que me ir embora pelo seguinte, eu estou a fazer hoje, há uma homenagem ao Paulo Cunha e Silva, que tem os objetos,
E hoje o objeto, eu estou a falar nisso porque o Júlio Machado Vaz era o grande amigo do do Teixeira da Silva, que foi com quem eu aprendi a fazer microscopia eletrónica há muitos anos. E nós vamos fazer, o nosso objeto hoje é uma coisa muito engraçada, porque é discutirmos um objeto. E o que é que nós podemos extrair a partir de um objeto que é o microscópio eletrónico, que é o primeiro o microscópio eletrónico que veio para o Porto em 1964. E eu, por exemplo, eu trabalhava à noite, da meia-noite às 5 da manhã. E a minha mulher dormia havia umas mesas de ardósia e ela ficava a dormir. E agora tem muita graça, porque quando o Paulo Cunha e Silva me desafiou para fazer isto, nós fizemos um número sobre a descoberta e fomos para a Fundação Gulbenkian e fizemos a seguinte coisa, por causa da descoberta. Tínhamos a dança dos Sasportes, que era um tipo, a dança como a música, são extraordinárias formas de descoberta. Tínhamos o Eduardo Pinto da Costa, não o portista, mas esse era o metodologista, portanto, a autópsia. A autópsia era uma forma de descoberta. A Flávia Monsaraz era a bola, e eu era o microscópio. E eu fiz uma coisa sobre os fratais. E tem graça que eu estava a pensar agora, quando ele estava a dizer, porque eu aprendi com uma pessoa de que éramos amicíssimos ambos, do Teixeira da Silva, e aprendi com ele, e como é que a gente, passados estes anos todos, estamos a falar, isto tem, está a ver, isto é 65, 70, 60, portanto é 70, é há 50 anos. E eu vou voltar hoje a discutir, percebe? Isto é uma graça extraordinária, percebe? Esta ideia, agora é uma chatice, percebem? E eles também falam, e têm que ler essa parte. O Sérgio Reggiani é quem vocês têm a fazer a coisa, chama-se MAFI, e é engraçado. E tem muita piada já agora, porque ele escolheu, e a Inês também esteve de acordo, mas vocês quase têm os mesmos, porque tem o Levian e tem os amantes velhos, tem tudo isso. Mas tem, sobretudo, esta ideia da eternidade, que é onde a gente tem mais a noção. Quer dizer, nós temos eternidade através dos filhos e dos netos. E tem, portanto, para mim, já tenho um bocado, estou curto para a eternidade, porque eu agora, passados 50 anos, vou voltar a discutir o microscópio eletrónico no mesmo dia em que estou a discutir com ele. Portanto, é só isso. E eu depois tenho que sair. Mas tenho imenso gosto. Uma salva de palmas para o professor Manuel Sobrinho Simões. Se entramos também no livro, falamos também do livro agora, de um aspecto curioso que é o subtítulo, Para Memória Futura. Eu não sei se a ideia foi do Júlio ou do editor, do Rui Conceiro, mas acham que o livro continua a ter esse papel, apesar da perda de importância da concorrência do digital, continua a ser quase uma salvaguarda da memória do futuro? O Júlio tem uma relação muito próxima com os livros, a Inês também, certamente. Eu acho, não é? Porque as pessoas têm os podcasts dos programas, não é? Portanto, têm aquilo que é o programa real ao alcance de um clique. E nós há pouco, lá fora, eu estava a dizer que tinha lido agradavelmente surpreendido, que a Amazon tinha previsto que o ano passado, salvo erro, mas tanto faz, a venda de e-books ultrapassaria a venda dos livros normais. E isso não aconteceu. Pelo contrário, estão a retroceder. Exatamente. E eu fiquei muito satisfeito. E, portanto, se quiser, E depois havia uma questão também prática, não é? Eu tenho um livro que se chama O Amor É. Portanto, não fazia muito sentido que um título fosse repetido, ou que andássemos ali com gigas-jogas para evitar isso. E quando se procurou uma solução, o que me surgiu, e eles concordaram, pronto, felizmente saiu logo à primeira e não pensaram bem na questão, a mim a frase para memória futura fez sentido, porque falava-se do prazer da descoberta. Por exemplo, quando eu recebo no consultório os livros da Amazon, ou quando os compro aqui, eu continuo a ter aquele fascínio do livro por abrir, não é? E aquilo é tátil.
primeiro, não é? E depois é o folhear e ver o índice. Isto provavelmente é de formação profissional, mas isto tem raízes na minha infância, quando de vez em quando chegava à Livraria Latina um livro dos 5, não é? E eu levava para casa e impunha-me ler só 10 páginas por dia, quando queria devorar aquilo, mas para que durasse mais. E, portanto, o livro, para mim, é um objeto sagrado. O livro, assim que é publicado, deixa de pertencer ao seu autor. E o livro tem uma coisa que, dizem os especialistas, não tem a leitura em ecrã, que é, no livro, há uma construção recíproca. Nós, ao lermos, atendendo a que vamos estabelecendo as ligações com o que foi a nossa vida, nós estamos a reescrever o livro. Não é? E, portanto, eu fiquei a pensar assim, que diabo? Eu aceitei isto como uma celebração, no fundo, se calhar é a melhor palavra, da amizade de pessoas. Eu queria escrever, sem que ele o soubesse antes, queria escrever a minha gratidão pelo Rui Pego, não é? Que ao longo destes anos todos segurou o programa, etc. E depois pensei assim, e um dia haverá pessoas que, tendo embora os podcasts à sua disposição, terão prazer em ler isto, mesmo sem a gargalhada da Inês, mesmo sem as minhas hesitações, porque é um livro, não é? E daí é que veio a minha ideia para a memória futura. Assim. Inês, queres acrescentar algo em relação a este formato do livro, não é? O de ver se causou alguma estranheza, embora não sejam as mesmas crónicas, não é? Ver estas conversas aqui em livro. É muito curiosa esta forma como o Júlio defende esta coisa da memória futura, porque nós há pouco, antes de começarmos esta sessão, tivemos ali uma entrevista e em que nos perguntaram justamente o porquê desta coisa da memória futura, e o Júlio falou precisamente desta coisa do objeto, do prazer do objeto, do lado mais tátil, não é? De termos um livro, de sabermos a que cheira este livro. E eu, curiosamente, isto também é para perceberem como somos diferentes e como, espero eu, nos complementamos, eu nunca pensei na memória futura olhando para o livro como um objeto. Eu pensei sempre nesta coisa da memória futura porque ele documenta um tempo. Este tempo é este 2018. Se quiserem, sem pretensões nenhumas, como uma simples selfie no Instagram ou no Facebook, também documenta um tempo. Mas este, de facto, é um tempo particular que nós vivemos, em que somos permanentemente questionados sobre o impacto da internet, da tecnologia nas nossas vidas. É uma pergunta que nos estão sempre a fazer aos dois, por causa também do livro. E se quiserem, nós conhecemos uma liberdade e um tempo de excessos, que é este que nós vivemos, para o bem e para o mal, e que eu acho que está documentado no livro. Portanto, se calhar daqui a 20 anos, quando nos falarem do impacto da internet nas nossas vidas, nós vamos nos rir, porque já estará muito ultrapassado. Neste momento, para a memória futura, acho que vale a pena refletir sobre o impacto que isso está a ter nas nossas vidas. Isto também está no livro. E a popularidade do livro talvez também tenha a ver com o facto de o e-book, no fundo, tenta replicar, ou tenta que a experiência de ler num dispositivo eletrónico seja semelhante ao do livro, não é? E nada como ter o acesso ao documento integral tão ancestral, mas que continua a manter essa atualidade. O professor Manuel Sobrinho Simas falou há bocadinho, leu o livro de forma integral, mas o livro tem os capítulos têm uma grande autonomia. Gostam da ideia do livro poder ser lido aleatoriamente? O professor leu quase da enfiada, sim, mas acha que a sua sensação seria... Sim, okay. Mas é perfeito. Sim, Cada um deles tem a sua estrutura interna. Claro, as pessoas podem... Tu sabes então a questão à Inês e ao Júlio? Sim. Desculpa, agora não ouvi isto. Não, porque ela retoma... Porque eu não me queria meter nisto, porque eles fugiram muito a isto, mas eles retomaram a história da monogamia e a poligamia. E, portanto, era uma coisa que discutiram muito bem inicialmente e que ele fez uma graça sobre a interpretação de que o óvulo há uma coisa metafórica, é um só, está parado, gordo, e depois há uns espermatozoides, vêm-se ao microscópio e tal. E depois retoma no Samuel Luria, exatamente. E, portanto, e é o que eu digo, há uma preocupação, embora
capítulo tenha a sua estrutura de princípio a fim, há uma sequência muito inteligente, só para dizer que acho espantosa, e agora não vou meter nisto, mas tem muita graça esta coisa da monogamia e da poligamia, mas não vamos agora meter nisto. Quem é que escolheu as canções já agora? Algumas foste tu, Inês? Como tudo no programa, nós escolhemos sempre 50-50. Portanto, neste livro vocês vão encontrar 8 canções e eu chamo-lhe 2 textos literários, não é? Uma parte, um excerto de 2 textos literários, e nós escolhemos 5-5. Portanto, eu trouxe 4 canções e um parágrafo do Hanif Kureishi, que eu gosto muito. O Júlio trouxe 4 canções e a Amália Bautista. E depois, vocês podem pegar no livro, abri-lo e procurar aquele autor, aquele cantor com quem mais se identificam, que também tem graça. Portanto, se não quiserem começar pelo início, há pessoas que criticam muito os que começam pelo fim de uma revista, não é? Vão logo à parte final. São livres para escolher o autor que mais gostam. O Carlos T., que começa o livro, foi a nossa primeira conversa. E sem querer, é muito engraçado, porque nós realmente não pensámos num conceito diferente. Nós pensámos, vamos nos sentar, vamos falar sobre aquilo que gostamos. Gostamos de determinados autores, gostamos muito os dois de música e de determinados compositores, autores, e portanto calhou que o primeiro fosse o Carlos T., com aquela velha questão de se pode amar alguém que não ouve a mesma canção. E se quiserem, sem querer, isto é pura verdade, acaba por ser um bocado fio condutor para as conversas que se seguem, sendo que, se nos perguntarem, agora no fim de tudo, se pode amar alguém que não ouve a mesma canção, não sei se nós temos resposta, mas também será um dos fascínios do livro, acho eu. Júlia, agrada-lhe a ideia do livro poder ser lido de forma aleatória? Pode. Embora também haja uma estruturação, como disse, não foi, acho eu, que enquanto leitor, que o começo não podia ser mais feliz. A escolha da letra do Carlos T. e da música do Rui Veloso para iniciar esta demanda musical. Pode. O que eu não vejo muito bem é a vantagem de ser lido de uma forma aleatória. Vejo mais desvantagens do que vantagens, não é? Mas, sem ser herméticas, as fronteiras estão lá, não é? Por exemplo, o Manel falou da questão da monogamia e da poligamia. Isso acaba por ter piada, porque lá está, mais uma vez, um problema com que nós nos vamos debater cada vez mais, que é a questão da forma como encaramos a ciência. Nós, neste momento, estamos todos, e bem, às voltas de como é que as coisas vão acontecer, que tipo de supercomputadores é que iremos gerar nós e que consequências para as nossas vidas, etc. Bom, mas os problemas da ciência, uma certa arrogância da ciência, não começaram agora. Aquilo a que o Manel estava a referir é um exemplo que há décadas eu dou aos meus alunos. Nós somos muito educados com uma velha frase que é factos não se discutem. Contra factos não há argumentos, não é? E eu sempre ensinei os meus alunos a acrescentarem, pode não haver argumentos, mas há interpretações. O que o Manel estava a referir é, quando os primeiros microscópios foram inventados, a curiosidade era grande para ver como é que eram os mecanismos da reprodução, não é? E até aí a visão aristotélica dominava completamente. Quer dizer, o homem era uma espécie de vento divino e a mulher um mero recipiente. Bom, com o microscópio a funcionar, como era inevitável, apareceu primeiro o óvulo, que é bem maior, do que os espermatozoides, não é? Marotos, muitos, mas que são mais pequenotes. E isto levantou imediatamente um problema, que é a hipótese terrível de que querem ver que a parte nobre da reprodução, afinal, é feminina. O que não deveria preocupar nada à ciência, se a ciência é assim tão isenta. E, no entanto, ficou toda a gente, literalmente, à brocha com aquilo. De tal forma
que, quando se descobrem os espermatozoides, há notas editoriais nas revistas científicas de alívio. Porque a ordem natural das coisas tinha sido reposta. Mas aquilo que o Manel estava a referir é ainda mais bonito, que é a chamada aculturação do discurso científico. Por exemplo, quando se escreveu nessa altura, o óvulo é menos móvel. É verdade. O óvulo é maior. É verdade. O óvulo só permite a entrada a um espermatozoide. Tudo isto é verdade. E tudo isto é descritivo, e não sei se tudo isto é fado, mas é assim. Pronto. O problema é que quem estava a escrever não ficou por aqui. Meteu uma vírgula e disse o que está de acordo com a natureza feminina, que é mais passiva, menos exploratória e é monogâmica, por isso é que só permite. Em contrapartida, como é que se escreveram os espermatozoides? Deixou-se de lado a questão de serem mais pequenos, contrapondo, mas são muitos. São muito ativos. E ora, o que é que havia de vir depois como a cereja em cima do bolo? E penetram qualquer óvulo que lhe apareça à frente. Porquê? Porque os homens não são naturalmente monogâmicos, não é? Sim. Como é que a ciência, que se move assim, consegue depois de ter o desplante de dizer que é completamente isenta? Qual é o problema disto? É que, à primeira vista, é engraçado, mas por baixo disso é perigoso. Porque a ciência acredita, muita ciência, não toda, felizmente, a ciência acredita mesmo nisto. E depois há consequências, como, aliás, já verificámos. Quer dizer, por exemplo, os cientistas foram perfeitamente capazes de preparar tudo para a bomba atómica e depois apressaram-se a escrever um abaixo-assinado com 200 nomes a dizer mas não queremos que usem a bomba atómica. Mas dizer isto aos militares e aos políticos é de uma ingenuidade extraordinária, não é? E hoje em dia, em relação, por exemplo, à questão da leitura, não são os psiquiatras nem os anatomopatologistas que o dizem. São outros especialistas que dizem, atenção, o velho McLuhan tinha razão quando dizia o meio também tem influência. Nós já estamos a pensar, a ler, a viver de modos diferentes por influência da tecnologia. E não nos apercebemos disso. Foram demasiadas mudanças em tão pouco tempo. Ainda estamos a assimilar o impacto de tudo isso. Eu penso que nós não estávamos preparados para este acelerar, porque mudanças tecnológicas houve sempre. No livro, penso eu que se fala disso. Mais passadas no tempo, talvez. Sim. Por exemplo, Nietzsche e T.S. Eliot, ambos referiram que, ao escreverem na máquina de escrever, a sua escrita se tinha modificado. E até a sua maneira de pensar. Mas isso não tem comparação nenhuma com o que presenciámos nos últimos anos. Agora, temos que ser muito pragmáticos nisso. Isto não tem retorno. E, portanto, o que é preciso é que tenhamos capacidade de agir sobre estas modificações e não simplesmente reagir. Porque aquilo que é preocupante neste momento é que nós começamos completamente assoberbados de estímulos, começamos a tornar-nos cada vez mais animais quase pavlovianos. Quer dizer, vem mais um estímulo, nós reagimos, vem o seguinte, eles acumulam-se, nós vivemos a uma velocidade completamente alucinante e isso tem preços altos a pagar. Até no amor, diga-se passagem. Mas de um modo muito mais lato do que meramente... Vou-lhe dar um exemplo da medicina. Que tanto aquela que é hoje descrito como uma popstar da literatura científica, que é o Harari. Mas o próprio Stephen Hawking, na obra póstuma que aí está. A nível da saúde, nós caminhamos, eventualmente, para uma situação em que quem tiver mais poder económico vai passar a cavar um fosso ainda maior em termos de saúde em relação àqueles que o não têm. Porque, através, por exemplo, a nível da eficácia psicológica, através de implantes, de chips, etc., etc., tudo isso será possível. E, portanto, há um determinado tipo de paradigma que isto... Eu nunca tinha pensado dessa maneira, quando o li, fiquei fascinado, que é assim,
A medicina e os profissionais de saúde em geral. Deixemos também a arrogância de pensar na medicina aqui e os outros profissionais de saúde 2 andares abaixo, mas a medicina tinha um paradigma que era tratar os doentes. E reparará que eu não disse a doença. Não é? A doença não existe. Existem doentes, não é? Nós podemos caminhar para um paradigma em que a medicina... Não estou a dizer que deixe de fazer isso, mas em que a medicina será capaz e se dedicará a promover cada vez mais a saúde e as capacidades dos que podem pagar. E em que, portanto, nós passamos a vida a dizer que temos, e é verdade, 2 educações, 2 justiças, 2 saúdes. A nível da saúde, podemos estar a caminhar para um futuro em que o fosso, com todos os avanços, em teoria, seria diminuir e não pode vir a ser É uma questão, aumentado. sem dúvida, inquietante e pertinente. Estamos quase a terminar, mas chamo novamente a Alice, a Inês. No capítulo das relações humanas, como questionei há bocadinho o Júlio, ainda estamos a assimilar todos esse impacto brutal das novas tecnologias. Estamos todos a palpa delas, não no sentido literal, nesse capítulo. É uma coisa que nós não fazemos as apalpadelas porque raramente passamos para o lado real e ficamos sempre pelo virtual, não é? Acho que sim, acho que de facto o impacto desta nossa nova forma de viver só será conhecido daqui a uns anos, não é? Nós ainda estamos todos a lidar com este excesso, temos falado muito sobre isso, sobre esse excesso. Temos muito de tudo e curiosamente, tendo tanta oferta, sentimos-nos todos hoje em dia muito mais vazios, o que é preocupante, acho eu. Sim. E é um dos problemas que vocês abordam disso no livro, é a falta de desejo no seio dos casais, não é? O erotismo, com tanto sexo à volta na sociedade. Disso falará melhor o Júlio do que eu, mas eu acho sobretudo que estamos todos, e somos mesmo todos, estamos todos a cometer o mesmo erro, que é ficar confortáveis na nossa bolha virtual e não arriscar para o real. Eu acho que sabemos todos, conseguimos todos perceber isto, que estamos a cometer um erro tremendo, não é? Que não estamos a arriscar viver o amor, mas, de facto, há poucos que estejam a dar o passo em frente no sentido de arriscar. Claro que é muito mais confortável ficar em casa umas horas a conversar com alguém que não conhecemos ou que mal conhecemos e com quem facilmente encontramos afinidades, do que depois ficar magoado, ficar com cicatrizes por termos vivido um amor real. Nós sabemos isso e ainda assim estamos a escolher o conforto. Daqui a uns anos veremos o impacto que isto teve nas nossas vidas. Se calhar temos que ficar todos ainda mais sozinhos para depois escolhermos o caminho real em vez do virtual. Obrigado pela chega e pelo contributo. Estamos mesmo quase a terminar. Sim. Porque isso, pronto, quer dizer, até nem foi mal só no fim eu falar como sexólogo, mas é isso, sinto-me obrigado a fazê-lo. Porque isso é verdade. Neste momento, quem faz sexologia clínica está invadido por pessoas que se queixam, cuidado, de faixas etárias de 20 e tal e 30 e tal anos, que se queixam de baixa de desejo sexual. Não? E eu achei muito curioso porque aqui há 3 ou 4 dias eu normalmente gosto de lá está, as vantagens da tecnologia, de online ir bisbilhotar o Guardian, por exemplo. Descobri que todas as semanas há uma crónica da Helena Ferrante e isso para mim é algo que me atrai. Mas há 2 ou 3 dias atrás havia um artigo de opinião de um jovem de 29 ou 30 anos que o título era mais ou menos assim: sim, nós realmente estamos com muito menos desejo sexual. E isso é alguma surpresa. E depois é todo o artigo ele a explicar como cada vez há menos tempo para aquilo que poderíamos chamar a coisa erótica. Que não é a mesma coisa que a questão sexual. Nós podemos ter um sexo que é profundamente pobre e deserotizado. Claro que o Woody Allen, num dos seus filmes, dizia uma das suas
uma das suas interlocutoras dizia: a minha psicanalista diz que eu tenho orgasmos, mas que não são os orgasmos certos. E ele diz imediatamente: eu por mim, eu gosto deles todos, mesmo que não há problema nenhum, não é? Mas, na realidade, ele fazia uma descrição do que era o que ele afirmava, que era uma questão geracional, e do ritmo alucinante a que viviam, em que ele dizia: acham que há muito espaço para o erotismo aqui, o que me fez pensar, atenção, porque nós também gostamos de projetar os problemas. E é-nos muito mais fácil dizer assim: o que é que se estará a passar no Japão? Porque no Japão os artigos dizem que cerca de 30% dos jovens nem relações sexuais episódicas querem, não é? E a malta, quer queiramos, quer não, há uma parte de nós que diz assim: pois está, mas é no Japão. Mas o do Guardian era em inglês. E, portanto, esta noção que a Inês sublinhou, que não é só haver pouco tempo, é também um certo comodismo. Veja-se que no Japão, e nós já falámos disso abundantemente, porque a geração mais velha ainda está com a nostalgia dos netinhos, etc., etc., um dos negócios florescentes é alugar rapazes e raparigas que ao domingo vão fazer de conta que são namorados ou noivos para os pais daquele rapaz e daquela rapariga ficarem contentes. E depois, quando se vêm embora outra vez para Tóquio, se eventualmente foi fora de Tóquio, despedem-se e daí a 15 dias ou 3 semanas fazem este número outra vez. Porque aquela pessoa, ou pela profissão, outros dizem pura e simplesmente, da maneira mais crua, as relações, na maior parte das vezes, só dão chatices. O que é verdade. E, portanto, eu não critico, não é? O que eu costumo dizer é: eu prefiro chegar ao fim da minha vida com as nódoas negras, mas também com as coisas boas que vivi. Estar vivo aleija, como diria o Ricardo Araújo Pereira. Exatamente. Antes de fazer as despedidas, eu só chamava ao palco o Rui Conceiro, porque ele quer transmitir uns dados, umas informações bastante pertinentes acerca da sessão de autógrafos. Pedi ao Rui que viesse ao palco. Bom, antes de se levantarem, por favor, porque nós vamos ter de fazer uma reorganização do espaço deste e do espaço contíguo, da parte do foyer. Espero que tenham gostado da sessão, sobretudo aqueles que ficaram instalados de forma menos confortável. Esperemos que a sessão tenha compensado esse desconforto de alguma forma. Nós está muita gente dentro da biblioteca, não só neste espaço, mas estão outras tantas pessoas fora do auditório. Para nos conseguirmos organizar, eu peço a vossa melhor colaboração. O que vai acontecer é, como habitualmente nas sessões do Porto de Encontro, quem costuma vir já sabe, uma sessão de autógrafos que será feita lá fora no foyer. Não poderá ser feita aqui, de resto costumamos fazê-la naquele espaço, como sabem. Está muita gente lá. Eu peço às pessoas que estão no auditório que não saiam já, porque há gente que lá está que terá de sair. Se toda a gente que aqui está se dirigir para aquele espaço, isto poderá ser caótico. Espero que aguentem algum tempo aqui, poderemos ainda fazer aqui as despedidas, e quero também deixar uma informação, serão só alguns minutos, e quero também deixar uma informação, até porque estamos a reorganizar o espaço lá fora para acomodar a mesa para a sessão de autógrafos. Deixar uma informação extra no que diz respeito à segunda sessão, a sessão de quarta-feira. Ela começa às 18h30. Nós vamos abrir a biblioteca, como fizemos hoje, 1 hora mais cedo, ou seja, o foyer fica aberto 1 hora mais cedo, a sala abre meia hora mais cedo, e tal como aconteceu aqui hoje, quando faltar meia hora, as pessoas têm autorização para entrar neste espaço e podem instalar-se. Portanto, se algumas das pessoas que aqui estão, sobretudo as que estão lá fora e que me ouvem também, quiserem vir, terão de vir com a maior antecedência possível. Como disse, a nossa preocupação é que esta saída agora seja também ordeira, e fica prometido que no futuro teremos estes mesmos convidados no Porto de Encontro num espaço maior para o vosso agrado. Eu vou passar novamente o microfone ao Sérgio, ao professor Júlio Machado Vaz e à Inês para o fecho da sessão. Muito obrigado. Vamos então às despedidas. Agradecer ao professor Júlio Machado Vaz, à Inês Menezes, ao professor Manuel Sobrinho Simões, que teve que se ausentar. Como perceberam, o vosso contributo foi inexcedível. Muito ficou por dizer. Teremos o segundo round, passa a expressão, daqui a alguns dias, já na quarta-feira. Foi um prazer enorme estar à conversa convosco. Só uma informação em relação ao próximo Porto de Encontro.
que será a edição de dezembro, será ela também muito especial. No dia 15 de dezembro, é um sábado, às horas habituais, 17 horas, e será uma homenagem a Vasco Graça Moura, um grande poeta, tradutor do Porto, falecido há 4 anos. Saiu há poucos meses um livro inédito com A Puxar ao Sentimento, uma reunião das letras de fado que o Vasco Graça Moura foi escrevendo ao longo dos anos para diferentes intérpretes, e vai ser uma sessão muito interessante, com vários intervenientes, amigos chegados do Vasco Graça Moura, e estão todos convidados. Gostava de vos ver lá. Muito obrigado a todos, obrigado por tudo.